Olá pessoal, quase tudo que eu sei sobre carteira de ações, que não é muito. Vídeo 6, capítulo 6, diversificação. Tem até um quadro, um gráfico aqui, né? Que diz que depois de tanto, sei lá quantas, 12, sei lá o que é um número mágico, você não diminui mais seu risco, só diminui o retorno. Isso daí, se fala muita besteira em investimentos, mas essa é das maiores que se fala, e aí, junto dessa, tem aquela outra melhor ainda: a diversificação é para quem não sabe o que está fazendo. Aí, quem fala isso? O Sardinha que chegou ontem na bolsa. Então, realmente, diversificação é para quem não sabe o que está fazendo. Eu, por exemplo. Então, por isso que eu diversifico. Então, quadro negro do Baster, é simples. Matemática não tem muito o que questionar. Você tem um ativo, se você perder, você perdeu 100%. Você tem dois, se você perder um, perdeu 50%. Tem 4, se perdeu, perdeu 25%. Tem 10, 10%. Tem 20, 5%. Tem 40, 2,5%. Claro que tudo tem bom senso. Então eu vou ter 1.000 ativos. Não. O bom senso é complicado, porque o bom senso não se ensina, né? Então, quanto mais ativos você tem no seu portfólio, menor o risco por ativo. Então, com 40 ativos, um quebrou, você perdeu 2,5% do seu patrimônio. Com 4, porque eu não preciso diversificar, porque eu sei o que eu estou fazendo, você perdeu 1, perdeu 25% do seu patrimônio. Então, quanto mais você diversifica, menor o risco por ativo. E aquela baboseira que diversificar demais diminui o retorno, porque o ensino de investimentos é feito por um imbecil que se considera fora de série para um bando de imbecil que acham que vão virar fora de série. Então, se o primeiro imbecil fosse fora de série, ele não estava ali dando aula. E os imbecis que estão assistindo, se fossem fora de série ou tivesse a chance de virar fora de série, não estavam assistindo um imbecil falar. Então, 99% do que se ensina é baseado que a pessoa vai se tornar um fora de série. Não um fora de série que tem uma capacidade absurda de escolher ativos, não precisa diversificar tanto. Mas mesmo assim, olha só a quantidade de empresas no portfólio da Berkshire Hathaway, do Warren Buffett, que o pessoal fica sempre falando essas besteiras, que não sei o que não sei o que lá. E tudo bem que tem algumas empresas que a participação é bem maior, mas mesmo assim há uma diversificação bem grande. E digo mais, ao contrário do que a maioria fala, você tem que diversificar mais conforme você vai tendo mais patrimônio. No início, nem precisa diversificar muito, porque o risco é pequeno, você está começando, aquele patrimônio é pequeno, mas já começa diversificando. Uma das coisas que as pessoas não entendem é que você não precisa ter. Você monta a sua carteira, seu portfólio, bota no Baixa System, com todos os ativos que você pretende ter, bota os percentuais e aí vai comprando conforme ele manda. Mas ali já está diversificado. Então, voltando aqui ao quadro negro, é isso. Você vai diversificar e vai diminuir o risco por ativo. O custo do erro
porque você vai errar. E às vezes não é nem errar, às vezes uma empresa boa vira ruim e não tinha muito o que fazer. Então, o custo do erro se torna menor. E quanto a colocar mais ativos, diminui o retorno. Primeiro, o problema não é retorno, o problema é risco. O que vai te enriquecer é o teu trabalho. Poupar todo mês. Você precisa proteger seu capital, diminuir o risco do capital. O retorno vai vir naturalmente se você deixar muito tempo em valor. Então, e o outro lado é o seguinte, isso é uma baboseira total. Há 10 anos atrás eu resolvi colocar no meu portfólio drogas raias, Cielo e M Dias. Diminuiu o meu retorno porque eu aumentei a diversificação. Tá bom, diminuiu muito, sim. Aumentou uma enormidade o meu retorno. Então, isso não confunda essas besteiras que falam acadêmicas e faculdade com a realidade dos seus investimentos. E, acima de tudo, você não é fora de série, senão você não estava ouvindo isso aqui. Não é que você não seja fora de série, parece uma depreciação. Não, todos nós somos fora de série de alguma forma. Mas você não é essa meia dúzia de bilionários que consegue ganhar com timing. Não, nada disso. Então, vamos enriquecer da forma que pessoas comuns possam enriquecer. Então, agora, o dado mais importante na sua carteira é a qualidade das empresas que você é sócio, mas só isso não basta. Isso é outra coisa fundamental. O fato das empresas terem valor, de você achar que tem, não garante nada. Tem gente que acha que porque estuda muito um ativo, diminui o risco dele. O risco do ativo é exatamente o mesmo, não importa o quanto você estude. Então, e a outra baboseira que falam em cima disso é que não dá para eu ter 20 ações porque eu não tenho tempo de estudar, então eu só tenho 5. É exatamente o contrário. Para ter 5 tem que entender muito e tem que ter muito tempo para estudar, porque você está assumindo um risco alto. Se você tem 20 ações, tem FIIs, tem um imóvel, tem renda fixa, tem moeda, você já não precisa estudar tanto, porque o risco do erro é menor. Então é exatamente ao contrário. Você deve diversificar para diminuir o seu risco. Agora, você não deve diversificar só por diversificar. E aqui no Brasil, na Bolsa do Brasil, é complicado. Nós temos aí a área de estoques. Nos Estados Unidos já é mais fácil diversificar. Aqui é complicado. Não tem tanta empresa, não tem tanto segmento. Você não deve... eu quero ter uma de cada setor, uma de cada... Não, você só tenha empresas boas. Não diversifique só por diversificar. A bem da verdade, eu já acho que hoje o mais importante é você ter uma quantidade alta de empresa na carteira e outros ativos. E você pode ignorar setores e segmentos se você fizer isso, porque é muito difícil na Bolsa do Brasil. Mas existe a quantidade, existe setores e segmentos. A quantidade eu já expliquei. Eu já botei aqui no quadro negro. Quanto mais empresas, menor o risco do erro, risco por empresa. E ainda tem os outros investimentos. Então, se você tem 20 empresas e 30% dos seus investimentos em ações, já é 5% por empresa vezes 30%, o risco por empresa é só de 1,5%. Claro que eu estou fazendo essas contas considerando que se você tem 20 empresas, você tem 5% em cada uma. A realidade não é essa, mas a gente, para explicar, tem que ser assim. E isso é dado matemático, não tem muito o que discutir. Já falei aqui desse conceito que diminui o retorno, isso é uma besteira total. O que importa é você diversificar em valor.
Aí você não está diminuindo o retorno e está diminuindo o seu risco. E o que ferra amador não é baixo retorno, é alto risco. É mais fácil um sujeito que trabalha, poupa todo mês, enriquecer na caderneta de poupança, que eu nem considero investimento, do que um fera neném enriquecer em investimentos de alto risco. Isso eu já falei. Então, o número ideal de empresa na carteira não existe. Quanto mais empresa, menor o risco. Maior a chance de entrar alguma empresa ruim no meio. Obviamente, se você escolhe muito bem 3 empresas, o risco de ter uma ruim é menor do que em 30. Isso é matemática simples também. Mas acontece que em 3 empresas, uma ruim leva 33%, em 30 leva 3,3%. Então, você tem que achar aí o seu caminho. Assim, entre 12 e 20 empresas é razoável, mas não é obrigatório, você pode até ter mais. Mas tu tem bom senso, eu vou ter 108 empresas, sabe? Nos Estados Unidos é até possível, no Brasil é difícil. A gente tem a lista aqui das 50 viáveis, que ajuda muito a ser um ponto para começar os teus estudos, né, na área de ações. Né, você tem a área de ações, ela já está toda... É o primeiro setor aqui da Baixa.com que já está tudo junto. A área, né, a área de ações, a antiga área, as pesquisas, filtrar calendário. Estão aqui os consultores, Mili e Cenezino, pode fazer pergunta para ele. As últimas da área, demora um pouquinho para carregar, do mural. São as últimas no mural, a Baster postou aqui no mural de links. A análise de carteira, já está aqui também. O pedido de análise. Boa ideia, eu vou botar aqui para ter um pedido de análise aqui também, mas é através do Baixa System. Aqui as partes Hunt, bater e está aqui as viáveis, né? As 50 viáveis, que é um bom ponto para você começar a estudar. Fora das estudáveis, a minha recomendação é esquecer que existe. Tá? São empresas que não têm o menor interesse. Balanço, no momento não está tendo balanço, rating e tal. Categoria rank, categoria carteira, setor e segmento, no mercado. E aqui o antigo grupo, né, com o mural dele e as outras abas. Então, está aqui a lista de viáveis, que é o que eu estava mostrando. Esse eu já falei, né, que pouca empresa porque não tem tempo para acompanhar, é justamente o contrário. Quanto menos empresas, maior o risco por empresa, o risco do erro. Então, mais tempo você tem que estudar. Se você vai acompanhar aqui os quadros, os murais, segue os murais das empresas que você é sócio e, de preferência, segue de outras também. Segue das 50 viáveis, participa das discussões, você vai aprender muito. E vai analisar os balanços anuais. O ideal é você ter um bom número de empresas, próximo de 20, a chance de erro aumenta. E por que você vai ficar com essa quantidade alta, não perder tanto tempo acompanhando, só usar os quadros aqui e tal? Porque, primeiro, acompanhar mais, há uma fantasia, porque as pessoas que entram numa arrogância de que estuda mais empresa e sabe mais, vê todos os detalhes, e que isso necessariamente vai levar a uma análise melhor e vai levar a mais retorno. Não necessariamente, as pessoas podem se perder nesses detalhes, fazer rolo mental, olhar demais e acabar por sair de empresa boa baseada em detalhe. Então, não é garantido que a análise vai ser melhor e o retorno maior. E, além do mais, você vai se dedicar menos à sua formação, ao seu trabalho. E é muito difícil que qualquer coisa nos investimentos supere
aumentar os aportes em relação a trazer mais enriquecimento. Então, você tem que entender de análise de empresa, você tem que saber o que está fazendo, mas chega no limite que é melhor focar no seu trabalho. Não vai, aquele algo a mais que você pode até ganhar, não vai compensar você não aumentar os aportes por não estar se dedicando à sua profissão. Agora, se você gosta, eu me amarro em analisar a empresa, é uma coisa que eu gosto, tá bom, cada um faz o que gosta. E além do mais, o tempo, horas e horas e horas analisando detalhes de empresa, você podia estar indo ao cinema, na praia, namorando, aproveitando a vida, que é o objetivo final, né? Então, diversificando bastante, você não precisa de tanta análise. Falando da distribuição por setores e segmentos, se você tem um bom número de empresas e tem renda fixa, FIIs, pode ter imóvel ou não, porque não necessariamente já conseguiu ter imóvel, moeda com reserva de investimentos. Então, você tem uma grande diversificação dos seus investimentos, você pode até ignorar setores e segmentos. Aí, quando eu falo ignorar, volta sempre para o bom senso. Não é para você ter 10 empresas do mesmo setor, eu tenho 20 empresas, 10 de um setor, 10 de outro, acabou porque eu baixo disso para ignorar. Tem algum bom senso, né? Então, agora, se você quer ficar mais diversificado ainda, você espalha por setores e segmentos. Mas nunca, você não é obrigado a ter todos os setores e segmentos, não compre só por diversificar. Tenha sempre empresa boa. E não deixe de ter empresa boa com essa besteira. Eu já tenho uma e essa é parecida. Se as duas são muito boas, não interessa se são parecidas. Então, não tenha empresa só por diversificação e não deixe de ter só porque acha que prejudica a diversificação. Agora, você tem 20 empresas todas do mesmo segmento, isso no Brasil nem existe, né? Mas só por exemplo, você está assumindo um risco maior, óbvio. É tipo assim, eu gosto de investir em imóveis, tá bom. Eu gosto de quarto e sala. Tá bom, é o que eu gosto mais é imóvel, eu tenho um pouquinho aqui de renda fixa, comprei umas ações, mas o que eu gosto é imóvel. Eu acho que deve diversificar mais, mas cada um sabe da sua vida. Aí você vai ver, tá bom, que imóveis você tem? Eu tenho 5 no mesmo prédio. Sabe? Está assumindo um risco enorme. Então, bom senso, né? De preferência não tenha nem todos no mesmo. É um bairro muito bom, então eu tenho 5, 2 são nesse bairro, até 3 e tal. Mas passou de 2, 3, começa a diversificar bairros e tal. Então, mesma coisa, né? Tenha bom senso. Não, você pode ignorar isso, mas ignorar não significa ficar maluco. Agora, uma base só. Então, por que não é bom ter tudo no mesmo segmento? É a mesma coisa. Se der problema naquele segmento da economia, toda a sua carteira de ações vai sofrer. Não tem jeito. Eu usava mais ou menos uma coisa, só para vocês terem uma base, 6 setores diferentes, no máximo 20%, talvez 30% da sua carteira por setor, já traz alguma diversificação razoável nesse sentido, mas não precisa ficar obcecado. E se você quer diversificar mais e acha que está muito concentrado num setor, num segmento, vai lá no Baixa System, altera o percentual, traz mais uma ou duas empresas, que aí vai melhorar o teu equilíbrio sem você ter que fazer nada muito grande. Então, e no Baixa System você tem gráfico da distribuição de ação por setores, né, e segmentos, né? Você pode ver isso no Baixa System. Então, basicamente, diversificação é extremamente necessária e importante, não só de ações, mas ter outros investimentos
que aí suas ações vão ficar mais diversificadas ainda, vai diminuir o risco por empresa, o risco do erro, que é isso que importa na diversificação. Nós vamos errar, nós vamos perder. E quando essa perda é muito grande, entra o pânico. E outra coisa, nós não vamos errar e vai ter perdas e se não tiver diversificação vai terminar em venda no fundo. Ah, eu só tenho 4 empresas. Aí desaba, o sujeito não. Eu tenho 4 ações e é todo o meu investimento. Eu não tenho renda fixa, eu não tenho nada. Aí a bolsa desaba, o cara não aguenta, vende tudo no fundo em pânico. Então, se você tem diversas empresas boas, tem outros investimentos, é mais fácil passar, porque vai ter alta e queda, alta e queda. Eu sempre mostro aqui o gráfico, já mostrei outras vezes, mas é muito instrutivo. O desempenho da Drogas Raia é fenomenal, foi de menos de R$ 1 para R$ 71 em 9 anos. É fenomenal. No caminho, tem aqui uma queda de 70%, uma de 40%, uma de 44%, uma de 22% e outro dia uma de 20%. Então, não dá para aguentar isso sem diversificação. Ah, pode ter um sujeito espetacular que aguente, mas a maioria das pessoas não vão aguentar. Isso isso é uma empresa com desempenho fenomenal. Provavelmente na tua carteira vai ter uma dessa ou duas, a maioria não vai ter um desempenho tão fenomenal assim. A outra é Souza Cruz, eu não tenho aqui o gráfico, mas uma ação saiu da bolsa que praticamente só subiu a vida toda. No meio tem quedas enormes de 50%, de tudo isso. Então, sem diversificação, você não aguenta isso. Aí vai vender aqui, vai vender aqui, vai vender num desses fundos para depois comprar no topo de novo. Então, vai conseguir a proeza de ter uma empresa dessa e estar no prejuízo numa empresa que só sobe. Então, é fundamental diversificar para diminuir o risco, para diminuir a pressão psicológica, para aguentar os períodos ruins e para não ter que ficar tanto tempo analisando empresas e poder se dedicar ao seu trabalho. A aula de diversificação, a próxima vai ser de equilíbrio, tá? Que é uma coisa que eu já não uso muito também, mas nós vamos falar. É isso aí, pessoal.